Boa tarde, pessoal. Pela manhã, mais uma vez, né? Normal, a gente teve alguns erros, né? Lembrar logo a vocês aqui, pessoal. Entrem em acesso com a conta @prof de vocês, porque na semana que vem, pessoal, eu provavelmente não aceite. Aí assim, vocês vão ter que assistir a gravação. Tá certo? Porque o pessoal do segundo ano, como eu já falei, do terceiro ano, eles a maioria, acho que quase que ninguém entra mais com e-mail próprio, entra com e-mail cedido pela SEDUC. Não tá dando trabalho. Então, no primeiro ano tem muitos alunos que estão, tá certo? Então, eu peço a vocês, entrem em contato, a Carol tá sempre disponível, professor Tiago também, tá certo? Então entre em contato e organize o e-mail de vocês, tá certo? Mais uma vez lembrando, a avaliação se encerra hoje. Não que ela não fique mais aberta, ela ainda vai ficar disponível, mas ela não vai valer a mesma pontuação, né? Porque você vai estar fazendo ela fora do prazo, tá bom? Então, o que eu tentei mostrar para vocês hoje, pessoal, o que eu queria tentar fazer o encerramento de uma aplicação, resolver algumas questões onde se aplica queda livre e lançamento vertical, tá certo? Então eu queria trabalhar com vocês essas definições. Então, para a gente começar aqui rapidinho, nós vamos levando aqui de um lugar para outro, que eu gosto de escrever. Minhas letras são feias, pessoal, mas dá para vocês enxergarem, né? Então, no primeiro exemplo, ó, de aplicação aqui, ó, foi essa questão que eu queria ter começado a trabalhar com vocês e não deu tempo. Desde já, ó, peguem o lápis e a caneta e escrevam só as respostas, só resposta. Esses enunciados não precisa vocês copiarem, tá certo? Prestem atenção na dedução da resolução, tá certo? Vejam como é que eu faço a resolução disso aí. A grande maioria de vocês também, pelo desempenho nas provas que eu dei uma olhadinha, já está entendendo bem direitinho como é isso aí também. Alguns que têm dúvida vão tirando a partir de agora, tá certo? Então, assim, peguem o lápis ou a caneta aí e vão escrevendo as respostas, porque lá no Edmodo eu vou deixar lá disponível para vocês postarem um local lá para vocês postarem isso como atividade, tá certo? Essas respostas aqui que a gente vai fazer como atividade, que é tido o acompanhamento da aula que vocês têm semanalmente, tá bom? Então, pessoal, essas fórmulas apresentadas aqui, onde vocês podem visualizar essa leitura aqui, ó, queda livre, né? Ó, queda livre, né? Queda livre e lançamento vertical. Vou ficar acompanhando com essas fórmulas, né? Ó, função da velocidade, função horária e equação de Torricelli, tá bom? Queda livre, pessoal. Você pode prestar atenção que quando eu estou no lançamento vertical é quando você está arremessando alguma coisa para cima, né? Certo? Você está arremessando alguma coisa para cima. E queda livre é quando algum objeto está em queda, né? Olha só, pessoal, no lançamento vertical você tem a mesma fórmula da função horária da velocidade, né? V0 GT. G, aceleração gravitacional, e V0, né? Porque se esse móvel eu estou lançando ele no sentido de baixo para cima, ele tem uma velocidade inicial, mas na queda livre essa velocidade inicial, ó, ela não existe, né? Porque na queda livre
A partir do momento aqui que ele começa a cair, a velocidade dele é zero, concordam? É zero, né? 0 metros por segundo. Função horária do espaço. Essa função aqui, pessoal, serve para a gente calcular altura, velocidade inicial e etc. Veja que na queda livre do mesmo jeito, ó, a velocidade inicial que está aqui, ó, ela não aparece aqui, né? Ó, ela não aparece aqui. Por que ela não aparece aí? Porque a velocidade inicial ele está partindo do repouso é zero, né? Assim também, pessoal, como espaço inicial também não aparece aqui, né? Por quê? Porque é zero, tá certo? Então, você tem aí, ó, essas duas coisas aí que eu escrevi para vocês, só para você perceber a diferença do lançamento e da queda. E é tanto que em Torricelli também, quando eu estou em queda, a velocidade também inicial não aparece, né? Ou seja, acredito que você já analisou aí que não precisa utilizar, com certeza, né? Então, assim, na primeira questão, ela nos perguntava o seguinte, ela vai nos perguntar coisas básicas, ó. Então, nós vamos pegar aqui para a gente marcar o que tem de importante para nós aqui na questão. Então, olha só. Se a resistência do ar for nula, ele quer dizer com essa resistência do ar nula, pessoal, que não vai ter interferência, né? Ou seja, o objeto vai cair sem sofrer interferência do ar da atmosfera. E o módulo da aceleração gravidade for 10, ó. Se a aceleração for 10 metros por segundo ao quadrado, uma gota de chuva caindo. Opa! Pronto. Uma gota de chuva caindo de 500 metros a partir do repouso atingirá o solo com a velocidade. Pronto. Eu quero saber qual vai ser a velocidade final que essa gotinha aí de chuva caindo de 500 metros de altura vai atingir o solo. Isso, primeira coisa, é uma situação de queda livre ou é uma situação, pessoal, de lançamento vertical? Pensem um pouquinho. Queda livre ou lançamento vertical? Se ela está saindo lá do ar atmosférico, né, e está descendo, então é uma situação de queda, né? Ou seja, esse primeiro exemplo, né? Primeiro exemplozinho aí, né? Então, nós vamos partir para a coluna das primeiras formas, tá certo? Então, se ele está em queda livre e ele quer saber a velocidade, só que ele me deu apenas duas coisas, ó. O que é que ele te deu aí na questão? A aceleração, né? Aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, e te deu o espaço que nós vamos chamar de altura aqui agora, né? 500 metros. Veja que estão aceleração gravitacional e altura estão na mesma unidade, então não precisa transformar, tá certo? E nós queremos aqui na situação a última velocidade. Vou colocar VF aqui só para você interpretar. VF é a pergunta, sendo que a velocidade I, ou zero, velocidade inicial, é zero. Por quê? Porque ele está sendo lançado lá de cima, né? Então, zero. Então, você tem esses dados, tá certo? Você tem esses dados aqui da questão e com esses dados você precisa calcular a velocidade final, né? Como é a ideia de queda, eu vou olhar para esse quadro, não é verdade?
Vamos olhar aqui para para uma dessas situações aqui. É uma situação de queda, né? Primeiro, dá certo para a gente encontrar com essa situação aqui, essa primeira, ó. Não, né, pessoal? Por quê? Porque eu não tenho tempo, né? Daria para a gente encontrar com a segunda opção? Não, né, pessoal? Porque essa segunda opção eu também não tenho tempo. Ó, todas essas duas primeiras opções elas têm tempo. E na terceira opção, famoso Torricelli, né? Eu não tenho tempo. Então, provavelmente vai ser essa a minha escolha, né? Tá certo? Vamos apagar aqui para nós utilizarmos essa fórmula depois. Então, eu vou utilizar V ao quadrado, né? Que seria a velocidade final, sendo que você ia multiplicar duas vezes a aceleração, né? Ou a aceleração gravitacional, que é G. E esse ΔS, se você quiser chamar, ΔS é espaço, pessoal. Se quiser chamar de altura, pode chamar, tá certo? Então você ia ter, ó, V, colocar outra cor. Você ia ter, ó, V ao quadrado seria igual a 2, que é da própria fórmula já, né? Vezes 10, que é aproximadamente o valor da aceleração gravitacional, e 500, tá certo? Então, ia ser o produto desses três números, ó. 2 vezes 10 vezes 500. 2 vezes 10, pessoal, é 20, né? 2 vezes 10 é 20, e 20 vezes 500 é 10.000. Eu tinha até tentado mostrar essa questão para vocês hoje de manhã, mas eu acredito que vocês não viram, tá certo? Entenderam muito porque estava sendo enunciado. Então, como toda e qualquer equação, só quem tem que ficar no primeiro membro é a variável, né? Então, como aqui eu tenho esse termozinho ao quadrado, ó, esse termo ao quadrado aqui vai se transformar em quê? Em uma raiz, né? Toda vez que muda de membro, muda, se transformando em uma raiz, certo? Então, raiz de 10.000. Raiz de 10.000, pessoal, quando for números, pessoal, que tem zero, não sei se vocês sabem, mas uma dica bem legal é vocês fazerem só isso, ó. Quem é o número que tem aqui, ó, o primeiro número? Colocar de outra cor. Dicas valiosas, pessoal. Quem é o primeiro número que eu tenho aqui? 1, né? Quem é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1, né? Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Então é a metade, tá certo? Quem seria a nossa resposta? 100 metros por segundo. Isso velocidade, né? Olha a velocidade que um pinguim desse cai, né, pessoal? Seguindo essas restrições aí que ele está nos dando, né? Você entendeu? Raiz quadrada bem aqui, quando ele fala nessa raiz quadrada aqui, eu tenho 4 zeros, né? Então é metade. A raiz quadrada, se for número com zero, sempre você pega a metade. Ah, quer dizer então, se aqui fosse 6 zeros, aí tu pegaria 3, né? Se fosse 2, 1. É bem lógico, né? Tipo assim, ó. Se tu tivesse... pegar um número aqui que tem a raiz exata. Pronto, 64. Ó, 64... 6.400. Se tu pegasse aqui 6.400. Quem é a raiz quadrada de 64? É 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Como tem 2 zeros, então você pega só 1, tá certo? Se você multiplicar 80 vezes 80, vai ser 6.400, tá bom? Essa é uma dicasinha bem simples. Então essa é a resolução da primeira questão, tá certo? Vamos lá para a segunda questão agora.
Pronto, primeirãozão LS. Ó, seguinte. A segunda situação, pessoal, é uma questão teórica. Ele diz assim, ó, do alto de uma torre abandonam-se vários corpos simultaneamente. Despreza a resistência do ar, quer dizer, o ar não vai interferir, né, no momento de queda. Aí ele diz assim, então nós teremos. Antes da gente responder, deixa eu fazer uma situação aqui para vocês. É que ele diz, ó, do alto de uma torre, né? Imagine que isso aqui seja a torre que ele está falando, tá bom? Imagine que isso aqui seja a torre que ele está falando. Aí ele está dizendo que dessa torre são abandonados vários corpos simultaneamente, né? Imagine que aqui sejam os corpos, tá bom? De cores diferentes para a situação ficar animada e vocês entenderem melhor, tá certo? Então, corpo 1, corpo 2, corpo 3, tá certo? 3 corpos. Desses corpos, vamos pintar esse de azul, vamos pintar o segundo corpo de verde e vamos pintar o terceiro de preto, tá certo? Então, o que é que ele nos... Vamos pensar aqui, ó, antes da gente pensar na questão. Então, tenho essa torre, tenho esses 3 objetos. Veja que até o tamanho eu coloquei diferente, né? Estão em queda, são corpos diferentes. Pessoal, nesse momento, se você levar em consideração, por exemplo, a velocidade, nesse momento é 0. Ok? A velocidade nesse momento é 0. Beleza? Por quê? Porque ele está partindo do repouso. Tranquilo? Nesse momento, qual seria a gravidade? Ou seja, a aceleração gravitacional. Seria 0, né, pessoal? Também? Aceleração 0. Não. Negativo. Tudo que está suspenso, pessoal, tudo que está no ar, ele pode estar parado, ele pode estar se movimentando, não importa. Ele está sob a ação da força gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Não interessa se ele está em repouso ou não, tá certo? Segunda dedução. Terceira, o tempo, se ele estiver partindo do repouso, você vai ter um tempo 0 segundos, correto? Certo, né? Ele está partindo do repouso, o tempo é nulo. E a altura aí vai depender, né? A altura aí ia depender, poderia ser qualquer uma. Que se fosse uma questão que me desse os dados, eu ia saber calcular igual a gente calcular a primeira questão, nesse instante, tá bom? Então, assim, ó, esses são os dados que supostamente a gente pensou aqui. Então, o que é que acontece aqui no alto dessas 3 torres, ó? Todas essas 3 bolinhas, pessoal, tenham paciência, assistam o vídeo com calma, porque a gente tenta dar a dedução corretamente, tá certo? Então, ó, todas essas 3 bolinhas, elas estão submetidas nesse exato momento ao mesmo espaço, tá certo? Estão submetidas à mesma velocidade e quando elas forem lançadas, pessoal, ao solo simultaneamente, pode ser uma 50 vezes maior do que a outra, pode ser uma 1000 vezes maior do que a outra, não interessa. Elas vão, ó, tocar aqui no solo no mesmo instante, tá certo? Ou seja, elas vão atingir o solo no mesmo instante. Isso desprezando a resistência do ar, né?
desprezando a resistência do ar, e a questão é bem enfática. Ela coloca aqui, ó, desprezando a resistência do ar, tá certo? Então agora, depois dessa explicação, vamos lá para a questão de novo. Do alto de uma torre abandonam-se vários corpos simultaneamente. Desprezando-se a resistência do ar, temos. O que é que nós podemos ter aqui se a gente desprezar a presença do ar? Letra A. A velocidade dos corpos é constante. E, gente, a velocidade é constante durante a queda. Tipo assim, na hora que esse corpo bem aqui, ó, começa a cair, ele não vai aumentar a velocidade. Ou seja, a velocidade dele no início a gente deduziu aqui, que é 0. Quer dizer que ele vai vir com velocidade 0 até o final? Claro que não, né? Então essa dedução aqui está errada. Ou seja, a velocidade do corpo não é constante. Quanto mais ele cair, mais velocidade ele adquire. Tá certo? Quanto mais o tempo passar, mais velocidade ele vai adquirir. Letra B. A aceleração dos corpos é a mesma durante a queda? A aceleração é a mesma. E aí, pessoal? E agora? Vocês acham que isso é certo ou isso é errado? Qual aceleração a gente está falando se esse corpo está em queda? Na aceleração gravitacional, né? E a aceleração gravitacional é sempre constante. Tanto faz em queda ou em lançamento. Então, pessoal, por dedução, nós vamos olhar as outras aqui só por olhar mesmo. Mas aqui a letra B eu já sei que é a correta. Correta por quê? Porque ele está dizendo que a aceleração é constante, é a mesma durante a queda. E realmente é mesmo. Tá certo? Letra C. Olha o que ele dizia na letra C. Os corpos mais pesados chegam primeiro. Totalmente errado, né, pessoal? Não chegam primeiro. Chegam ao mesmo tempo. Isso desprezando a resistência do ar, né? Se o corpo não sofrer interferência do ar. Os corpos flutuam, pois foi desprezada a resistência do ar? Negativo. Negativo, né? A não ser que estivesse na Lua, né, pessoal? Na Lua a tendência dos corpos é flutuarem. Por quê? Porque lá a ausência de força gravitacional, né, é bem pequena. Tá certo? A aceleração gravitacional também é bem pequena. Letra E. Os corpos caem. Os corpos ao caírem apresentam movimento uniformemente retardado. Eles não estão retardando, né, pessoal? Retardando é quando é lançamento, tá certo? Retardando é quando é lançamento. Lançamento vertical, ele vai retardando. Por quê? Porque ele sai com a velocidade aqui, ó, muito alta, uma velocidade muito alta, e chega aqui com a velocidade igual a 0, né? Chega com a velocidade nula. Aí sim ele vai retardando. Mas em uma ideia de abandono é queda livre, né? Então ele não está retardando, ele está acelerando. E outra coisa, se lembrem, quando ele está em queda, a força gravitacional é considerada positiva, né? E quando ele está em lançamento, nós consideramos a força gravitacional negativa, tá certo? Se for queda, mais 10. Se for lançamento, menos 10. Só por questão de teoria. Tranquilo? Pois essa é nossa segunda. Pronto, a segunda, né? Na terceira, ó. A terceira, se lembre do esquema da segunda, que ela vai ser bem precisa para a gente responder ela. Dois objetos A e B de massa diferente. Bom, você pode prestar atenção aqui que já bem no início ele já diz que a massa de um é 1 kg e a massa do segundo é 2 kg, né? Ele diz assim, ó, são simultaneamente lançados verticalmente para cima.
ó, são lançados verticalmente para cima, né? Não estão em queda livre, tá bom? Com a mesma velocidade inicial. Com a mesma velocidade inicial. A partir do solo, desprezando a resistência do ar, nós podemos afirmar que, preste atenção, a diferença dessa questão para outra é que essa questão ele está sendo lançado, né? Tá certo? E o outro estava em queda. Ele diz que a velocidade que esses corpos de massa diferente, ó, pessoal, um menor e outro maior, né? É a mesma velocidade. Sendo assim, eles estão também sujeitos à mesma força gravitacional, né? Que no caso aqui ia ser menos 10. Menos 10 por quê? Menos 10 porque eles estão em lançamento, né? Estão desacelerando, tá certo? Metros por segundo ao quadrado. O que aconteceria? Quais são as perguntas, né? A atinge a altura maior do que B e volta ao solo ao mesmo tempo que B. Olha só, pessoal. Que interessante aqui essas perguntas, ó. Vou marcar, grifar para vocês verem. O A atinge uma altura maior, quer dizer, o A vai maior do que o B. Pessoal, popularmente, sinceramente, você poderia imaginar que A, devido ser mais leve, ele ia mais alto do que B, né? Mas infelizmente, pessoal, isso não acontece. Se você quiser até fazer um teste aí em sua casa, tipo assim, se você tiver uma bolinha de ping-pong e uma bola de basquete ou uma bola de futsal, bote uma numa mão e numa outra e faça um arremesso, certo? Faça um arremesso deles aí para cima, que você vai perceber que elas vão partir e voltar ao mesmo tempo. Isso é mentira, professor. Isso não pode. Pode. Por que pode? Por causa disso aqui, ó. Tá certo? Todos os corpos em queda e todos os corpos em lançamento vertical estão sujeitos à mesma aceleração gravitacional. Então, mesmo no lançamento, pessoal, mesmo no lançamento também não importa a massa, tá certo? Ambos irão adquirir a mesma velocidade, irão chegar no ponto mais alto da trajetória no mesmo tempo e vão descer no mesmo tempo, tá certo? Eu estou falando de lançamento, tá certo? Ó, reto, sobe vertical e desce vertical. Isso aqui é diferente, ó. Isso é diferente. Isso já é um lançamento oblíquo, que vai ser um dos conteúdos que nós vamos estudar depois. Tranquilo? Letra B dizia assim, ó. A atinge a altura menor do que B? Também não, né, pessoal? Letra C. A atinge a altura, igual. Tá vendo? A de B. E volta antes ao solo. Não, né, pessoal? Ficou errado por causa desse antes aqui. Se não fosse esse antes aqui, tava tudo certo, né? Na letra D. A atinge a altura igual a B, tranquilo, e volta ao solo ao mesmo tempo. Pronto, pessoal. Tá aqui a nossa alternativa bonita, né? Ela que é a alternativa correta, tá certo? Querendo acreditar ou não, façam o teste em casa, como eu estou dizendo, tá certo? Peguem 2 objetos, coloquem na mão, lancem eles com a mesma proporção de força, e vocês vão perceber que isso realmente é verdade. Tranquilo? Próxima. Quarto exemplo. Ó, um corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial 30, desprezando a resistência do ar,
qual será a velocidade do corpo, né, em 2 metros. Muito bem. Veja, pessoal, que aqui agora, ó, no próprio enunciado, você já percebe que ele está em um lançamento vertical, né? Se você estiver acompanhando as resoluções bem gradativamente, você vai perceber que na queda livre não tem uma velocidade inicial, né? Mas no lançamento vertical já aparece, né? Quando eu estou lançando, estou jogando para cima. Mas na queda livre não. Na queda livre aqui, ó, ele está partindo do repouso, então não tem velocidade inicial, né? Então eu vou usar qualquer uma dessas fórmulas aí, né? Ou mais de uma, Ele diz assim: o corpo é lançado verticalmente para cima, velocidade inicial, muito bem. Vou escrever aqui os dados da questão. Ó, velocidade inicial, V0 VI, 30 metros barra segundo. Desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo? 2 segundos, né? Isso é tempo. Olha só, apareceu o tempo, pessoal. 2 segundos após o lançamento. Pronto. Então ele quer a velocidade após o lançamento, então nós vamos considerar isso aí velocidade final. Tá certo? Então, velocidade inicial 30, né? Tempo 2 segundos, ele quer a velocidade final. Como é o lançamento vertical, pessoal, e ele lhe deu tempo, você pode utilizar essa primeira fórmula aqui, ó. Você tem tempo, né? Tá certo? Ó, você tem tudo que ele está pedindo aí, né, pessoal? Você tem nos dados, na verdade, da questão, né? A questão lhe deu tudo que contempla aqui, ó. Velocidade inicial, a aceleração gravitacional. Ixi, a aceleração gravitacional ele não deu, eu sei que é 10. Tá certo? Eu sei que é 10, eu vou considerar 10. E o tempo é 2, né? Então nós iríamos fazer, ó, cálculo bem simples. Acho que não precisa nem eu fazer muito esforço aqui, ó. V igual, quem é a velocidade inicial? 30, né? Veja que eu não estou usando Torricelli, então não é ao quadrado, né? Mas mais ou menos, pessoal, o corpo está sendo lançado, né? Então, como ele está sendo lançado, menos, né? Ele está com tração gravitacional, né? Então, menos 10 vezes, quem é o tempo? 2, né? Tempo 2 segundos, tá certo? Tenha cuidado nesse detalhe aí, viu, pessoal? Aqui da aceleração aí ser negativa, porque você vai ver como iria ficar um resultado totalmente diferente se você não fizesse isso. Resolve primeiro o produto, né? É obrigado, pessoal. É obrigado você responder primeiro o produto. Essa é a sequência de resolução de questões de matemática, né? Ó, isso aqui é um produto, então você tem que resolver primeiro ele, tá certo? Depois é que você vai e resolve a soma e a subtração. Então, 10 vezes 2 é 20. Deixar de azul mesmo. E você ia ter, ó, V igual a 30 menos 20, que seria 10 metros por segundo, tá certo? 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aí seria a velocidade final, né? Que ia te dar, ó, como resolução essa aqui, ó, certo? Se caso você não considerasse a força gravitacional aqui, ó, negativa, você ia multiplicar 10 vezes 20, ou vezes 2 ia dar 20, e você ia somar 30 mais 20 ia dar 50, você ia marcar a letra E, certo? Então cuidado, porque aqui ele está dizendo, ó, que o corpo é lançado verticalmente para cima. Então ele está lançando, então ele está contra a força gravitacional, então a aceleração vai ser considerada negativa, porque o corpo está em retardo, né? Está retardando, ou seja, ele está
perdendo velocidade, tá bom? Então, questão simples, basta dedução. Essas fórmulas vocês podem até copiar, pessoal, no caderno de vocês, tá certo? A questão de número 5, pessoal, questão de número 5 é uma questão bem parecida com essa. Vou levar para cá, questão de número 5, ó. Bora trabalhar nela aqui. Estamos concluindo, viu, pessoal? Espero que vocês estejam assistindo os vídeos com paz, com calma, na verdade, né? Então, é o seguinte, nessa questão, ó, nosso quinto exemplo, estamos chegando no final, pessoal. Assim, um objeto é lançado verticalmente de baixo para cima, ó, novamente lançamento, né, pessoal? Novamente lançamento, tá certo? Estamos aqui, não aqui, né? Ele diz assim, velocidade inicial 20, toda vez que é lançamento eu tenho velocidade inicial, quando é queda eu não tenho, é nula, né, zero. Despreza a resistência do ar, aí a gente podemos afirmar que esse objeto que esse objeto sobe, né? Durante 2 segundos, ele sobe 40 metros, ele vai com velocidade constante, de 20 metros durante 4 segundos. Pessoal, de certeza, eu já posso eliminar um aqui como errado, ó. Essa aqui, a letra C. Por quê? Porque ele não sobe com velocidade constante. A aceleração é constante, mas a velocidade dele vai diminuindo. Então, para me saber a letra A, para me saber se a letra A é verdade, primeiro vamos pegar os dados aqui da questão. O que é que eu tenho? Eu tenho que ele me deu que a velocidade inicial, que você pode chamar de V0 ou VI, é 20 metros barra segundo. Essa é a velocidade inicial. Ele não me deu, mas eu sei que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. E só. É só o que eu sei por enquanto, né, pessoal? Pronto. Aí ele pergunta assim: pessoal, eu sei outra coisa. Vocês concordam comigo? Ó? Quem é a velocidade final? É 0 metros por segundo, né? Concordam? Concorda, né? Porque ele está em lançamento, ó. Por exemplo, se eu tivesse com essa, fazer bem aqui, ó. Se eu estivesse, como é que eu poderia fazer? Aqui mesmo. Se eu estiver lançando alguma coisa, ó, né? Ixi, Maria, ô linha feia, meu povo. Se eu estiver lançando alguma coisa, ó. Aqui ele sai com a velocidade inicial de quanto? De 20, né? Mas quando ele chega lá no final, qual vai ser a velocidade dele? 0, né? Porque ele vai perdendo velocidade, né? A partir do momento que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade. Aí ele ia descer e adquirir a mesma velocidade, pessoal. Quando ele chegasse aqui embaixo, ele vinha com a mesma velocidade. Ele vai diminuindo, chega a 0. Aí ele sai de 0 e volta à mesma velocidade inicial. Então sei essas 3 coisas. Se eu sei essas 3 coisas, eu posso tentar verificar se isso aqui é verdade. Se ele sobe durante 2 segundos. Como é tempo, ó, eu tenho aqui a primeira opção, a segunda e a terceira. Você deve imaginar que torricela eu não vou usar. Torricela é quando não tem tempo. Essa segunda aqui também eu não vou usar porque ele não me deu espaço. Mas a primeira sim, né, pessoal? Primeira sim, ó, V igual a V0, que é a velocidade inicial, menos, né, que ele está subindo, menos G
t, tá certo? G vezes o tempo. Então você ia pegar, ó, faça isso bem aqui, ó. Como nós estamos procurando, como nós estamos em busca aqui é do tempo, eu posso trabalhar em função dele, né? Eu posso trabalhar em função dele, ou seja, eu posso jogar essa velocidade aqui já para o segundo membro, tá certo? Igual a gente estava fazendo na semana passada com a equação de Torricelli. Então, velocidade inicial é 20. Vou escrever com a letrinha mesmo aqui que fica mais bonita. Velocidade inicial é 20 menos, opa, foi mal, é 20, né? Menos a aceleração gravitacional, que é 10. O tempo eu não sei, é o que eu vou ver se é 2, né? Tempo eu não sei, eu vou ver se é 2. Mas eu sei que a velocidade final, eu sei que a velocidade aqui final é 0, né? Sei que é 0. Então estão vendo aí, ó, que eu só substituí. Velocidade inicial a questão me deu, a aceleração eu sei que é 10, o tempo é o que eu vou verificar. Então como é que você ia fazer? Você tem menos 10t igual, o 20 passa por segundo membro, ele passa negativo, né? Menos 20. Nós íamos fazer aqui aquele famoso joguinho de sinal, né? Íamos multiplicar aí por menos 1, né? Para que multiplicar por menos 1? Porque essa variável aqui, a primeira, né? Não pode ser negativa. Então multiplica por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. Então ia ficar 10 positivo igual a 20. Você ia ter que ter, ia ser igual, pessoal, ó, a 20, né? Barra, essa barra é de divisão, 10. Aonde o tempo ia ser 2 segundos, que realmente comprova. Eu acho que você não viu, né, pessoal? O cálculo foi mal, tá aí na pronto, ó, trouxe para cá, que eu acho que bem aí tá, deve estar aparecendo a minha cara, né? Então, ó, agora você vê aí, né? Tranquilo. Então realmente o tempo é, ó, 2 segundos, né? Então a letra A estaria correta. Se você fosse comprovar a letra B e a C, você ia usar ou Torricelli, a terceira, ou essa aqui, ó. Torricelli é mais rápido. Torricelli é mais rápido se você comprovar. Tá certo? Tá bom? Então quer dizer que despreza a resistência do ar, pode-se afirmar que esse objeto sobe durante 2 segundos. Tá certo? Essa daí realmente seria a questão verdadeira. As duas últimas questões, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado, né? Que eu vou querer só a resposta. Onde tem alternativas, pode botar só A, B, C, tá certo? E as que são cálculo, você bota o cálculo na imagem da atividade, tá bom? Certo? Então, nessa sexta questão, o que é que nós temos aqui, ó? Ele pergunta: um corpo é arremessado verticalmente para cima, lançamento vertical, né, pessoal? Considerando-se pequenas alturas, podemos afirmar que no ponto mais alto, aqui, pessoal, no ponto mais alto, sua trajetória. Vamos lá. A velocidade muda de sentido, mas a aceleração não. Vamos lá, pessoal. A velocidade muda de sentido. Pessoal, no ponto mais alto, aqui, ó, quando esse negócio é lançado, quando esse negócio aqui é lançado para cima, pessoal, dele é lançado, a velocidade, ó, velocidade vai de baixo para cima, e quando ela volta, ela vem de cima para baixo. Então, a velocidade muda o sentido? Muda, né, pessoal? Tá certo. Tá certo. Ele diz assim, ó, mas a aceleração não.
Pessoal, você ia para as outras questões se você quisesse, porque aqui a letra A não tem nada errado, certo? A aceleração, pessoal, não muda o sentido, ou seja, ela é sempre o mesmo valor, tá certo? Apenas a gente considera que quando ele está em lançamento, a gente vai considerar o valor negativo, tá certo? Por estar desacelerando, né? Mas quando ele está descendo, positivo, mas a aceleração não muda, certo? Ela continua o mesmo valor, tá certo? A velocidade não. A velocidade ela muda tanto os valores como o sentido. Letra B, olha o que é que diz a letra B. A aceleração é nula? Nunca, né, pessoal? Nunca. A aceleração em um lançamento vertical ou uma queda é sempre 10. 9,8, né? 9,8 que a gente arredonda para 10. A aceleração e a velocidade são nulas? Não. A aceleração e a velocidade são diferentes de zero? A aceleração realmente é, pessoal, diferente de zero. A aceleração realmente é diferente de zero. Mas a velocidade é diferente de zero? Não. Bem aqui no momento, quando ele está mudando o sentido, qual é o valor da velocidade? V é igual a zero, né, pessoal? A gente acabou de ver isso lá no começo, né? V vai ser igual a zero, tá certo? Então eu também estaria errado. Letra E. A aceleração e a velocidade mudam o sentido? Não. A aceleração não muda, né? A aceleração não muda o sentido. Beleza? Letra A como alternativa. E a última, pessoal? A última, essa questãozinha de número 7. Bora apagar aqui para cima. Ele diz assim, ó. Um corpo é abandonado. Ah, mas vocês não estão vendo, né? Por causa da minha imagem aqui no canto. Vamos subir. Subir para cá para vocês verem. Questão de número 7. Um corpo é abandonado em queda livre, próximo à superfície da Terra. Queda livre. Opa, agora já está em queda livre, né, pessoal? Possui aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o corpo é abandonado do repouso, do topo de um edifício, e que leva 4 segundos para atingir o solo, determine a altura do edifício. Boa. Questãozinha bem prática, pessoal. Imagine que isso aqui que eu vá desenhar seja o edifício, né? O edifício aqui representado, tá bom? O edifício aí representado. E tá aqui o chão do edifício. O que é que ele tá dizendo aqui na situação, né? Que G, né? G, devido estar em queda, né? G é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente já sabe. Ele é abandonado do repouso, é lógico, né? Então a velocidade inicial VI ou V0 é 0 metros por segundo. 0 metros por segundo. E o tempo que ele levou para cair, pessoal, foi 4 segundos, tá certo? Ele pergunta a altura, ΔH, né? Ou ΔS. Essa é a pergunta, tá certo? Tá bom? Então esses são os dados da questão. Pessoal, o que é que eu iria usar? Que eu iria usar sabendo que esse corpo está em... Ó, eu sei que eu não ia usar nenhuma das de lançamento vertical, né, pessoal? Porque ele está aqui, ó. Nós estamos nessa situação aqui, né, de queda livre. Então, ele quer a altura. Se você quisesse, pessoal, você poderia, como ele está lhe dando tempo, né? Se você quiser, você pode usar essa, tranquilo? Mas também, se você quisesse, você deve usar essa daí, né? Tá certo?
Mas também, se você quisesse, você poderia ver com essa daqui primeiro, ó. Por exemplo, você calcular a velocidade final. Como? Ó? Traz ela para cá. Traz ela para cá. Jogar a bichinha para cá. Ó, o que é que nós íamos ter? Ó, como os cálculos são simples. V, né? Vou calcular a velocidade final. V igual a 10 vezes 4, né? Que ia dar velocidade final igual a 40 metros por segundo, tá certo? Isso aí seria uma dedução muito importante que você ia ter, tá certo? Velocidade final 40 metros por segundo. Agora você vem aqui para a Torricelli. Se lembra que em queda livre não tem velocidade inicial, né? Agora tu vinha para cá, para a Torricelli, ó. Tu joga a Torricelli aqui para resolver a situação. Traz para cá, para a Torricelli, ó. Tá certo? Como eu quero espaço, joga isso aqui para o segundo membro, né? Joga isso aqui para o segundo membro, tá bom? Então ia ficar 2 vezes, né? Escrever com a corzinha diferente aqui. Ó, 2 vezes 10, né? Que é a aceleração gravitacional. A altura, se você quiser chamar, ou ΔS, dá na mesma, vezes 40. Só que esse 40 é ao quadrado, né? Que eu tô na equação de Torricelli, né? 2 vezes 10, pessoal, seria 20. 20 vezes H, 20H. 40 ao quadrado, pessoal, é 1.600. Você ia ter, ó, H igual a 1.600 dividido, barra de divisão, né, por 20. Né? Você poderia, ó, você poderia muito bem cortar nessa divisão. Você pode muito bem cortar esse zero com esse zero e você ficar com 160 dividido por 2, que fica uma conta muito simples, né, pessoal? 160 dividido por 2 ia ser igual a 80. Tranquilo? Questãozinha prática, né, pessoal? Então, esse prédio, nessas condições, o que é que eu precisei saber aí, pessoal? O que é que você precisa saber para olhar a altura de alguma coisa? Você puder deixar alguma coisa cair lá de cima, você marca o tempo. Marca o tempo, usa a equação da função da velocidade para pegar a velocidade final, depois joga em Torricelli, tá certo? Se você usasse essa daqui, ó, daria a mesma coisa, tá certo? Daria a mesma coisa também. Mas, pessoal, é isso. Bom feriado para vocês, bom final de semana. Fiquem com Deus. Eu quero as respostas. Não precisa copiar o enunciado. Mas mesmo assim eu vou deixar tudo disponível no Edmodo. As perguntas e também a videoaula. Tchau, pessoal.